que o Vasco tem para resolver até o final deste ano. A gente vai começar aqui a trazer esses pontos. Eu vou logo de cara trazer aqui sobre o mercado da bola. Diga, você vai falar sobre o jogador que o Vasco vai contratar? Não vou falar sobre o jogador que o Vasco vai contratar, que neste momento a gente pode trazer nomes, mas de concreto que vai fechar é a partir do final da temporada que pode começar a vir jogadores. Mas tem alguns nomes que já está sendo estudado, mas a gente não vai trazer aqui para vocês aqui neste momento os nomes. Então, o que você vai trazer, Digão? Vamos lá. A gente vai trazer sobre renovações. O Vasco tem duas situações aí em que está buscando renovação, o Marca. Primeiro, vamos falar do Puma, né? É um jogador que neste momento está valorizado, é um jogador que está na seleção com frequência, é um jogador que readquiriu a confiança do El Louco Bielsa, está sendo chamado, vai para a Copa do Mundo, tá? Ele vai para a Copa do Mundo. E dentro do Vasco, naquele período em que ele fez a lateral esquerda, ele conseguiu ser valorizado também, tá? Uma nova função para o lateral direito, que se tornou bom lateral esquerdo, e ele está valorizado. O Vasco está buscando a renovação dele, mas como eu trouxe informação tem 2 semanas, mais ou menos, de que o agente do Puma Rodrigues vai esperar o fim do campeonato para poder sentar na mesa e negociar, tá? Vai sentar. O Admais está toda semana entrando em contato. Toda semana entra em contato querendo saber se pode avançar. Dentro desse período que eu estou falando hoje, até o dia 30, 31 de dezembro, é 31 ou 30 de dezembro, agora me pegou, Ok. sabe? 30, Esse ano é 30, dezembro é 31, 30 ou 31? 31. Ok. 31, né? Todo ano. Então é que eu sempre confundo finais de meses, cara. Então, do dia 12 do 11 até o dia 31 de dezembro, pode estar sim sendo feita essa renegociação, a renovação de contrato com o Puma Rodrigues, tá? Eu, particularmente, dependendo do valor e dependendo do que o empresário do Puma deseja para o seu atleta, não sei se eu ficaria com ele. E claro, ele está valorizado, outros clubes vão querer ele. O Nacional já demonstrou interesse. O Grêmio, por exemplo, no meio do ano tentou levar o jogador. O Internacional também procurou saber, São Paulo, outros times aqui no Brasil, MLS. E a informação é a seguinte: todos os jogadores que tem no Vasco, sempre existe consulta. Pô, como que está a situação do fulano? Como está a situação de Beltrano? Então, do Puma Rodrigues é essa questão. E agora, do Arrayan, ô Maca, do Arrayan é o seguinte, né, que o pessoal a gente zoa aqui, a gente brinca, né, em tom de brincadeira, a imprensa Pão de Queijo, que é a galera lá da Itatiaia, trouxe a informação que o Vasco realiza mais uma rodada de conversas com o representante do Arrayan, né, para poder fazer uma renovação. O jogador pode ficar até, né, o meio do ano para depois, se surgir a possibilidade de fazer um contrato já. Está terminando, né? Passe livre depois, né? Mas o jogador quer continuar no Vasco, quer fazer essa renovação. A última ida nossa até no aeroporto, eu perguntei ao presidente Pedrinho como que anda a renovação com o Rayan. Ele falou que está encaminhando e que estava otimista, né? Então, esses dois compromissos aí, antes do final do ano, tem que ser resolvido, né, Marca? Tanto a situação do Puma Rodrigues quanto a situação do Rayan. Vamos lá, então, para a minha ideia. Primeiro, renovação e contratação de jogador, né, pode ser muito especulado agora, mas eu acho que a definição, se Vasco da Gama vai para uma Libertadores ou vai disputar uma Sul-Americana e tal, como vai ser o ano que vem, é fundamental. Porque, obviamente, que Libertadores, mesmo que você entre ali numa pré-Libertadores ou entre na fase de grupos, é dinheiro, é visibilidade, é interesse de jogadores vir disputar uma Libertadores, porque você tem uma projeção maior. Isso é fato. Então, isso faz diferença. Então, toda vez que eu escuto o Vasco da Gama está negociando, até pode estar negociando, porque eu acho que deve estar negociando também, preparando, melhorando o elenco para o ano que vem. Isso passa muito por uma necessidade da Libertadores. Primeiro, você tem que montar um time mais forte. Segundo, é mais dinheiro e é mais marketing que entra e que possibilita você montar um time mais forte. Então, partindo dessa premissa, eu acho que a maioria realmente
das negociações vão se firmar depois do Campeonato Brasileiro, principalmente depois ali do último jogo de uma Copa do Brasil, da semifinal. Espero eu que seja, na verdade, o último jogo, a final da Copa do Brasil. Dito isso, aí eu acho que tem que analisar uma questão. Eu vou até pelo mais fácil. Porra, o Ryan é mais fácil, Mac? É. Por quê? Você não tem dúvida que, ao meu ver, o Ryan tinha que renovar com o Vasco da Gama. Primeiro, para você abrir mais espaço para o Vasco da Gama poder negociar. Para o Ryan também, porque, por exemplo, o Ryan estava em alta. 3 jogos negativos, o Ryan não fez nada. Quer dizer, até fez o gol e tudo bem, mas entra naquela espiral, pô, o Ryan, será que o Ryan é isso tudo? Então, e vai oscilar da mesma forma como o Vasco vai oscilar. Então, essas dúvidas quanto ao menino Ryan sempre vão surgir, e ele tendo mais um ano para amadurecer no Vasco da Gama é melhor para o Vasco da Gama e para o próprio Ryan. E principalmente é o que eu falo, e se o Vasco estiver numa Libertadores, uma coisa é você vender o jogador que do Vasco da Gama, outra coisa é você vender um jogador que já jogou 6 jogos numa Libertadores. Eu acho que e ele tem muito para produzir, eu acho que ele tem muito para crescer. É experiência, é atitude, é conhecimento de campo. Então eu acho que é fundamental isso. Meio que passa. Então eu acho que assim é o mais fácil, talvez seja o mais caro para ser negociado, mas acho que a ideia de negociar o Ryan para uma prorrogação de campeonato, eu acho que é fundamental. Eu só fico preocupado se o Vasco não está precisando dessa grana do Ryan aí, até mesmo para cumprir a recuperação judicial. E não precisa de fair play, é só para você cumprir com as suas obrigações. Isso que é, mas eu torço muito por uma renovação para o Ryan, mesmo que seja aquela renovação. O Ryan, fica mais com uma farpelinha a maior do teu passe aqui, que aí lá no Central, final. né? Lá na próxima temporada a gente negocia aí. Tu tá com 19 anos, cara. Tu pode negociar com 20 anos aí. De repente tu ter uma temporada cheia no Vasco da Gama, eu acho que é bacana e eu acho que ele rende. E a gente vê o Ryan realmente franca evolução, muito por conta da oportunidade que o Fernando Diniz e a orientação que o Fernando Diniz tá dando aí pro menino Ryan, beleza? Então eu acho que esse é um ponto, eu acho que é muito importante o Vasco trabalhar nisso. O Pumita entra nas discussões agora. Por quê, na minha cabeça? Eu acho que o Vasco da Gama tem que ter um elenco. E um elenco bom é você ter um Pumita em campo, que ele mal ou bem é aquele reserva 12º jogador. Ele é o reserva da ponta direita e podendo jogar também na ponta esquerda, como agora mostrou. Eu acho que quando ele entra em campo, o problema para mim é esse. Pumita, para mim, não é titular absoluto de nenhuma das posições, mas é um ótimo reserva. Quanto isso vai custar para o Vasco da Gama é que tem que ser ponderado. E ele sendo bom reserva, será que ele também não está ocupando o lugar de alguém que a gente possa estar apostando lá na frente? Um cara da base, um Paulo Ricardo da base, um Leandrinho da base, ou mesmo o Vasco da Gama não trazer alguém, porque tem o Pumita, que é o reserva. Então, é por isso que eu falo que, para mim, a ideia de uma renovação do Pumita parte ser mais difícil, porque eu acho que tem mais questões a serem ponderadas. É um jogador que eu gosto, até, mas eu gosto para ele exatamente ser esse reserva. Eu acho que ele entrega na reserva, entrega num ponto um ou outro ali na hora do futebol, que ele possa jogar um pouco mais na frente. Ele tem uma boa chegada na área, tem uma parte defensiva que a gente pode discutir, eu acho que até deu uma melhorada. Ele parece ser um cara muito de grupo, né? Divertido até, ele no zap lá e tudo. Enfim, mas entra essa na questão. Se você me pergunta, cara, a renovação do Pumita, eu acho que é importante porque é um cara com experiência para você ter um elenco, para você fazer um elenco forte. Agora, quanto é que vai custar? Aí entra essa questão. E será que não vai estar roubando o lugar de alguém que a gente possa ter investido? Também entra essas duas questões é que eu fico um pé atrás aí com a renovação do Pumita. O ponto do Pumita que mais me preocupa é a pedida do empresário. Pois é, A exatamente. pedida do empresário, o que, que o empresário pensa, o que, que o empresário almeja o Pumita no Vasco. É um cara de grupo, isso daí é fato, é um cara de grupo, muito de grupo. Já conversei com algumas pessoas dentro do Vasco e falam até que dos gringos, os caras que mais se parece com o brasileiro é ele e o Verratti, tá? É, Mais enturmado, mais, né? Ele e o Verratti são sangue bom pra caramba. é. A questão aqui do Ryan, vou até passar esse ponto aqui que eu acho legal. A multa contratual, a informação aqui do pessoal da Itatiaia, a multa contratual do Ryan atualmente ultrapassa a casa de 400 milhões, mas com a chegada de janeiro e o contrato diminuindo, a direção pode ter que negociar o jogador por cifras mais abaixo que espera. A diretoria entende que mesmo que se jogue
a multa para valores muito altos, qualquer proposta será negociada. Porém, o clube quer ter margem de negociação para a venda do atleta. Isso daí é um ponto Pois bem é. interessante, né? Bem interessante. Aí, só para concluir essa partezinha aqui, a ideia era conseguir o Ryan até o meio do ano que vem. Para isso, é necessário um novo contrato, já que em julho ele poderá firmar um pré-contrato. Essa era a palavra que eu estava Essa é a tentando preocupação maior. É. pegar e não veio. Com qualquer interessado. Na mesa, o Vasco colocou um novo vínculo até fim de 2028, ou seja, o Vasco está querendo botar esse contrato até fim de 2028, mas é óbvio, né? É óbvio que é mais para segurar o jogador, para valorizar ainda mais e vender por um valor, né, que o Vasco consiga um maior nível de valor ali. Hoje está 400, mas vai ser negociado, aí vai cair ali para uns 300, né? Vamos botar uns 350 por ali. E o Vasco então está querendo aproveitar esse hype do jogador, Uhum. final, podendo ir para a final da Copa do Brasil, aumentar ainda mais o seu valor e vender. E isso seria fundamental, porque o jogador é 100% do Vasco, mas já Sim. tem a negociação ali com parte, né? Parte desse 100% destinado ao jogador. Então, do 100%, parte vai para o Vasco e parte vai para o jogador. Só para deixar isso aí bem claro para todo mundo, que quando for vendido, pô, vocês falaram É, que não vai. 100% ia para o Vasco. Não, Não, tem a não. parte do jogador ali também. Certo, garotada? Certo? Então vamos lá, deixa eu só trazer aqui. O Sérgio Bruno botou aqui, ó, 2 barão pra gente, botou grande amigo Mac e Digão. Tô ligado no podcast, tamo junto aí, Sérgio. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço. A próxima aqui, o meu amigo Maca, vamos aqui trazer o outro compromisso que o Vasco tem, né? Óbvio, todo mundo já está ciente, que é a semifinal e quem sabe até a final. Eu acho que a gente vai para a final, tá, Maca? Também Eu acho. tô com esse feeling que a gente vai para a final da Copa do Brasil e vamos